Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui para este novo vídeo. Bom, e antes de falar sobre o tema de hoje, eu quero dar 3 avisos importantes. Tá? O primeiro se refere ao meu site, que vocês já devem ter visitado, mas eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, o meu site está passando por várias transformações, né? Não só em termos de design, mas também de programação. Tá? E o nosso objetivo ao fazer essas mudanças, é claro, o nosso objetivo é deixar o site mais navegável, mais acessível para vocês. Né? Porque lá estão não só muitos dos meus artigos, incluindo vários textos sobre escrita criativa, mas também estão os meus cursos. Né? Então, quando vocês puderem, façam uma visita ao site. Não está tudo pronto, mas vai ficar nos próximos dias. O segundo aviso se refere à oficina. Né? Quer dizer, por causa dessas mudanças no site, é que nós estamos demorando um pouco para abrir a turma deste semestre da oficina de escrita criativa. Eu sei que muitas pessoas estão aí aguardando pelas inscrições, muita gente me escreve perguntando, né? Inclusive porque todos sabem que as vagas são muito poucas, mas eu peço a vocês que tenham só um pouco mais de paciência, tá bom? E o terceiro e último aviso de hoje. Vejam, depois que eu retomei o canal aqui no YouTube, mais ou menos em outubro do ano passado, o número de e-mails que eu recebo diariamente aumentou muito. E-mails com perguntas de alunos, de pessoas variadas. E eu percebo que algumas dúvidas são muito parecidas, quer dizer, as preocupações se repetem, não sempre. Mas de maneira que eu resolvi fazer uma vez por mês um vídeo só para responder às dúvidas de vocês. Tá? Bom, mas como é que nós vamos fazer isso? Vocês devem enviar suas perguntas para o e-mail cursos@rodrigogurgel.com.br. Eu vou repetir e vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo. cursos@rodrigogurgel.com.br. Mas é importante, é importantíssimo, é fundamental que vocês escrevam no assunto do e-mail dúvida para o YouTube, certo? Então enviem as perguntas para esse e-mail e coloquem no assunto dúvida para o YouTube. E uma vez por mês eu vou fazer um vídeo, aí não digo que eu responda para todo mundo, não é? Mas vou tentar fazer respostas as mais amplas possíveis, tá bom? Bom, hoje eu vou falar a respeito de um escritor inglês muito pouco conhecido no Brasil, mas que é incrível. Tá? É um contador de histórias extremamente hábil, né? E o melhor, ele tem um refinado senso de humor. Um senso de humor que muitas vezes se transforma em sarcasmo. Né? Um sarcasmo que é uma profunda crítica ao homem, ao nosso comportamento em sociedade, né? Uma crítica à hipocrisia humana. Eu diria, inclusive, que o humor desse escritor inglês está aí no mesmo patamar do humor do Molière e das suas melhores peças, como o Tartufo, por exemplo. Bom, mas quem é esse autor? Ele se chama Hector Hugh Munro, mas é conhecido pelo pseudônimo dele, que é Saki. S-A-K-I. Saki. Em inglês e em espanhol, vocês vão encontrar tudo dele. Tá?
Os espanhóis, em termos de mercado editorial, bom, eles estão milhares de anos à nossa frente. Então, em espanhol, para quem não lê inglês, vocês encontram não só os contos completos, mas também a obra Alice em Westminster, que é um conjunto de textos que é uma paráfrase que ele fez ao Alice no País das Maravilhas. Bom, agora, aqui no Brasil, onde tudo é sempre muito difícil, vocês encontram só este volumezinho aqui, traduzido pela editora Edra. Um Gato Indiscreto e Outros Contos. Bom, mas apesar da escassez de opções, este livro tem algumas ótimas histórias e serve como uma boa introdução à obra desse escritor bem-humorado, sarcástico e muitas vezes impiedoso com o gênero humano. A nossa primeira impressão é de que o Sacchi desacredita da espécie humana. Mas, se a gente lê com a devida atenção, nós vamos perceber que, sob o sarcasmo, ele está sempre disposto a nos oferecer uma segunda chance. Ainda que nós, que somos muito imperfeitos, acabemos aí menosprezando também essa segunda chance. Bom, o Sacchi era um jornalista experiente que trabalhou anos como correspondente de um jornal inglês aí, em diferentes países, na Rússia, na França, na Polônia. E ele realmente nos seduz com a crueldade de alguns dos seus contos. Uma crueldade que sempre escarnece, sempre zomba dos seres humanos. Ele é um satirista que quer denunciar todas as más intenções que podem existir sob esse verniz de bom comportamento que todo mundo tem na vida social. E ele faz isso criando situações em que as más intenções, que estão sempre escondidas, elas surgem de repente e surgem graças a fatos muitas vezes corriqueiros e aparentemente sem importância. Agora, percebam que ele não tem o amargor do Machado de Assis, o fel do Machado de Assis. Ele destrói todas as expectativas que nós temos em relação ao que é mais adequado fazer na vida social. Ele também impõe aos personagens, muitas vezes, situações realmente vergonhosas. E muitos personagens só obedecem ao que o próprio egoísmo manda. Mas ele faz tudo isso com extremo bom humor. De maneira que a nossa reação é rir. Mas enquanto nós rimos, nós lembramos daquele velho provérbio latino. Rindo, castigamos os costumes. E, na verdade, como diz um dos estudiosos do Sacchi, o nosso riso, quando nós lemos os contos, é só uma nota ou duas menor do que um grito de medo. Esse desejo incontrolável de criticar a sociedade faz com que ele transforme os animais nos personagens dignos, nos personagens que são inocentes ou que são os justiceiros. Então vejam, por exemplo, no conto Um Gato Indiscreto, o que acontece? Um estudioso aí dos animais, o professor Cornelius, ensina um gato a falar. E o que o gato faz? Bom, ele começa a denunciar todas as hipocrisias que existem num grupo de amigos. Claro que o fim dele vai ser um pouco triste, mas o fim do professor vai ser ainda pior. Numa outra narrativa, assim, um pobre de um ratinho acaba condenando um rapaz
às mais estúpidas humilhações, né? Mostrando como o ser humano, muitas vezes, está despreparado, né, para aqueles transtornos inevitáveis que acontecem na vida de todo mundo. Um outro conto, né, um conto chamado Esmé, né, uma hiena muito inocente, vai provocar uma verdadeira tragédia. Mas a frieza e a futilidade da personagem principal, que é uma baronesa, né, transforma, então, a tragédia num fato sem nenhuma importância. Outro conto, né, o conto Os Intrusos, mostra uma antiga disputa de limites entre famílias que aí alimentam ódios há gerações, né? Bom, essa disputa acaba resolvida, mas não pelo consenso, não pela compreensão entre as pessoas, mas pelos animais, pelas forças da natureza, né? E os humanos, então, se transformam nas vítimas daqueles que são os verdadeiros donos da propriedade. É claro que não vou contar aqui o final para vocês. Como diz um outro estudioso, né, nos contos do Saki, a civilização é derrubada e substituída por uma estranha supernatureza. E nesse novo mundo, a inteligência é representada pelo animal que triunfa. E existe, então, a permanente suspeita de que, se os seres humanos se comportassem como os animais, o mundo seria muito mais harmônico. Bom, como eu disse a vocês, nesses contos, os seres humanos sempre têm papéis negativos, né? Ou quase sempre. Então, há histórias em que a preocupação dos personagens, né, é só atrapalhar a vida das outras pessoas, né? E eles fazem isso de maneira incrível, com extrema eficiência. Um outro conto ótimo é a Omelete Bizantina, né, em que uma fingida senhora da aristocracia, né, uma dessas ricas que gostam de posar de socialista, bom, o que acontece? Ela enfrenta uma greve dos seus próprios empregados, né? E claro que no final ela não aguenta a situação e tem uma crise de nervos, né? E a respeito dessa personagem, né, o narrador vai dizer então que o consolo desses reformistas, né, desses falsos esquerdistas, né, é que o bem que eles defendem, né, se esse bem existir, né, ele só pode existir depois que eles morrerem, né? Agora, uma questão importante é salientar que a técnica do saque, né, é perfeita, né? Então, vejam, por exemplo, o conto Zredini Vastar, né? É uma história incrível que mostra como o mal, como a maldade surge quase sempre quando nós não somos amados. Mas essa história é soberba, não só pelo tema, né, mas pela técnica de narrar, né? O Saki cria um microcosmo, um pequeno universo completo, né, fechado em si mesmo, né? Um conto em que o fato impera, o acontecimento predomina e de maneira irreversível. E é de uma sequência muito coesa de acontecimentos, né, onde tudo é perfeitamente costurado, que surge então a unidade tão original dessa narrativa, né, e também a intensidade do texto, né? E claro, tudo no estilo com que o Saki escreve, que assim não tem nenhum floreio, né? Preste inclusive atenção como ele condensa no primeiro parágrafo todo o drama do protagonista. E a partir daí, então, a história converge para um único ponto, né, que vai ser resolvido páginas depois. Nada desvia a atenção do narrador e ele investe sobre o tema como se ele estivesse furioso, né,
mas sem descartar a sutileza, né? Quando a gente chega no clímax da história, o que ele faz? Ele oferece só alguns indícios, alguns sinais, algumas sugestões. E apenas com esses elementos a gente consegue imaginar perfeitamente uma cena terrível de vingança. A gente deve salientar também a habilidade dele para construir as frases cheias de ironia, né? Quer dizer, todas as nuances de estilo, todas as estruturas frasais com os elementos que se antagonizam, né? Exatamente para quê? Para despertar a nossa surpresa, né? Para provocar o nosso riso e assim mostrar como as situações que nós vivemos podem ser completamente inseguras, né? Instáveis. E nós precisamos acrescentar também, né, a todas essas qualidades o universo de personagens incomuns que ele cria, né? Vejam, por exemplo, tem uma menina sádica e muito imaginosa que comanda o conto chamado A Janela Aberta, né? Enfim, o Sacchi é realmente genial, né? E se alguém deseja se tornar um bom contista, eu recomendo enfaticamente que leia os textos desse escritor. É isso, meus caros. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um grande abraço para vocês e tudo de bom.